Então, de fato, amanhã se comemora a Reforma Protestante e eu ia perguntar para vocês o que ia ser comemorado, mas o irmão perguntou, os irmãos acertaram. Mas pergunta então, por que Reforma Protestante? Por que esse nome Reforma e Reforma Protestante? O que você acha? Porque o movimento ganhou esse nome, Reforma Protestante. Bom, irmãos, primeiro, porque esse movimento inicialmente não intentava qualquer separação com a igreja de então, a igreja católica. O Martinho Lutero, por exemplo, ele era um monge agostiniano. Vivia lá no convento, dava aula nos seminários católicos. A intenção dele não era formar uma nova igreja, igual acontece hoje. Qualquer discussãozinha na igreja, tem gente saindo querendo fundar a igreja dele. Naquele tempo, não. O Lutero queria, era reformar a igreja que ele, inclusive, amava. Nasceu na igreja, cresceu naquela igreja e queria ver aquela igreja mais próxima daquilo que ele entendia ser as verdades bíblicas, especialmente as do Novo Testamento. Isso aconteceu também com o John Wesley. John Wesley, ele nunca quis fundar a igreja metodista. O que ele queria era a santificação, o avivamento da igreja anglicana. A igreja da qual ele era membro, que ele fazia parte. Agora, o movimento dele caminhou, a igreja anglicana não aceitou, e os seus seguidores do John Wesley, mesmo a contragosto dele, acabaram fundando, então, iniciando uma nova igreja, que é a igreja que nós conhecemos hoje, a igreja metodista. Então, com o movimento da reforma, foi a mesma coisa. Não se intentava um cisma, não se intentava fundar uma nova igreja, se separar da igreja católica, mas reformá-la. Por que protestante? Porque eles protestavam. Aliás, me parece que não foram eles que colocaram neles mesmos o título de protestantes, mas foram os adversários. Os chamaram de protestantes devido aos seus protestos. Eles protestavam contra aquilo que eles consideravam desvios, erros doutrinários, tanto que o marco da reforma é considerado quando Lutero prega ali nas portas da capela de Wittenberg as suas 95 teses, 95 protestos, 95 teses que desafiavam ao debate os seus colegas teólogos da igreja em questões que ele entendia que precisavam ser revistas, precisavam ser repensadas, precisavam ser corrigidas na igreja, precisavam ser reformadas. Nesse dia aí, oficialmente é considerado pelos historiadores, embora tivessem outros movimentos antes de Lutero, que intentavam a mesma coisa, mas foi esse aí o marco da reforma, quando ele afixa essas 95 teses em 31 de outubro de 1517. Ok. Pergunta, irmãos, o que a gente aprende para nós hoje, com toda essa questão da reforma, especialmente sob a liderança do Martinho Lutero? Eu quero sugerir pelo menos 4 lições que eu tomo para mim e gostaria de compartilhar com você também. Reforma protestante nos lembra sempre dessa verdade, que a salvação é pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8, vai dizer o apóstolo Paulo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Ninguém vai chegar no céu dizendo, eu estou aqui porque fiz por merecer. Fulano está no inferno porque não fez o que devia fazer.
Cada um que estiver lá no céu, se tiver que se gloriar, vai se gloriar em Jesus. Vai dizer, só estou aqui pela graça de Deus, porque Cristo me salvou. Ele fez por mim o que eu não podia fazer por mim mesmo, para agradar a Deus. Então, não é que a igreja do tempo de Lutero, a igreja católica, não dizia que a salvação era pela graça. Não é que ela não dizia que a salvação é pela graça, mas ela dizia que as obras cooperavam para a salvação. As obras cooperavam para a salvação. E se eu fizer uma pesquisa na igreja evangélica, eu acho que muita gente pensa assim também. Mas era isso que a igreja dizia, as obras cooperam para a salvação. Não só as obras da própria pessoa, mas as obras de outros, por ela. Então, por exemplo, tinha a venda das indulgências. O que eram as indulgências? Era tipo assim, um documento que você poderia comprar da igreja, e esse documento assegurava o perdão dos pecados. De uma pessoa, por exemplo, que estivesse no purgatório. Então, inclusive, alguns pregavam que quando você pagasse a indulgência, no momento que a moeda batesse ali no fundo do gasofilácio, que houvesse aquele som trim, a alma imediatamente ia para o céu. Então, é claro que os reformadores protestaram contra isso. Por exemplo, a tese número 27, lá das 95, do Lutero, dizia assim, pregam futilidades humanas, quantos alegam que no momento em que a moeda soa ao cair na caixa, a alma se vai do purgatório. A 32ª tese, irão para o diabo juntamente com seus mestres, aqueles que julgam obter certeza de sua salvação mediante breves de indulgência. Então, o Lutero não tinha muito papas na língua, ele às vezes era duro nas suas palavras, como ele é aí na sua 32ª tese. Mas por quê? Porque para eles estava muito claro, biblicamente falando, que as obras não eram meio para a salvação. Que o ser humano não é salvo pelas suas próprias obras. Lá em Isaías, o Senhor vai dizer que as nossas melhores obras, aquela que você acha assim, puxa, essa eu fiz direito, diante da santidade de Deus, é como trapo de imundícia. As nossas melhores obras. Então, a gente não é salvo pelas nossas obras, mas a gente é salvo pela obra que Jesus fez na cruz. Nós não somos salvos pelos nossos méritos, nós somos salvos pelos méritos de Cristo. As obras, então, são resultado da salvação recebida gratuitamente. Então, por exemplo, a laranjeira, ela não dá primeiro laranja para depois se tornar uma laranjeira. Ela primeiro é uma laranjeira, depois ela dá laranjas. A mesma coisa. Primeiro, nós somos regenerados pelo sangue de Cristo, nos tornamos então uma nova criatura, e aí então vamos produzir boas obras agradáveis a Deus, mas não para sermos salvos, mas porque já o fomos. Tudo que Deus faz por nós então é por graça, e tudo que viermos fazer para Deus não é para ganhar outra coisa depois, mas é por gratidão. Não existe barganha com Deus, existe graça e gratidão, sendo as nossas obras, obras que o próprio Deus, na sua graça e misericórdia, prepara para a gente andar nelas, como vai dizer o apóstolo Paulo. Então não é obras igual salvação, mas é salvação igual a obras, como diz o Paulo, pois somos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, primeiro somos criados em Jesus, então as boas obras, e essas boas obras é o próprio Deus que nos prepara, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Então, eu costumo dizer assim, amanhã quando você acordar, ore, Senhor,
me ajude a andar nas boas obras que o Senhor já preparou de antemão para eu andar nesse dia. Então amanhã, quando você acordar, Deus já vai ter preparado as boas obras para você andar nelas no seu dia, a fim de que você seja, como diz o apóstolo Paulo a Tito, participante de um povo cheio de boas obras, mas não para ser salvo, porque é salvo, porque pertence a Jesus. E Ele vai então preparar essas obras para andarmos nelas. Segundo, a justiça de Deus. A justiça de Deus. Você quer ver a justiça de Deus? Você quer ver Deus fazer justiça? Então olha para a cruz. É lá que a gente vê a justiça de Deus. Porque essa frase, a justiça de Deus, perturbava o Lutero. Por que perturbava o Lutero? Porque o Lutero era uma pessoa consciente. Ele sabia da sua incapacidade de agradar a Deus. Ele, inclusive, teve um pai bem severo, que lhe castigava muito. Ele sabia que, proporcionalmente falando, também não conseguiria agradar o Pai Celestial. Ele sabia que ele ficava aquém. Por mais que se esforçasse, ele sabia que pecava. E que o pecado gera morte, e que o pecado traz a ira de Deus, ele sabia que ia ser condenado. Então, quando ele ouvia a frase, a justiça de Deus, Deus vai fazer justiça. Deus vai me condenar. E aquilo perturbava. Diz os seus biógrafos que ele chegava a se confessar várias vezes no dia. Que tinha vezes que ele acabava de se confessar, indo para o quarto, no corredor, ele achava que tinha pecado e voltava para se confessar. Então ele vivia nesse tormento, até que um dia ele vai ler Romanos 1,17, e aí, iluminado pelo Espírito, ele lê assim: pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aí o que ele entendeu? Ele entendeu que Deus fez justiça, sim, porque Deus não deixa nenhum pecado impune. Lá em Naum vai dizer que o Senhor não toma o culpado como inocente. Deus não fecha os olhos, Deus não faz vistas grossas. Deus não diz assim: não, você errou, você pecou, mas deixa isso para lá. Não, o pecado vai ser punido. Não vai ter nenhum pecado que não vai ser punido, nenhum. Deus é justo. Porém, Ele, na sua soberania, decidiu punir todos os pecados, não deixar nenhum impune, mas punir todos, não em nós pecadores, mas na pessoa de Jesus Cristo, nele mesmo, na pessoa do seu Filho Jesus. Por isso que o Paulo vai dizer assim: porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, ou seja, como aquele que recebeu a punição, por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Então, quando você olha para a cruz, você vê duas coisas. Primeiro, como Deus é justo, porque Deus não deixou de punir nenhum pecado. E segundo, a graça dele, como Deus nos ama, porque Ele decidiu punir tudo nele mesmo, na pessoa de Jesus, a fim de pagar aquilo que nenhum de nós podia pagar. Então a salvação é de graça, é pela graça, não porque ela não custe nada,
mas porque o preço que nem eu e nem você poderíamos pagar por nós mesmos, Jesus pagou. Então, quando o Lutero entendeu isso, olha só o que ele diz. Senti que havia nascido de novo e que as portas do paraíso me haviam sido abertas. As escrituras todas tiveram um novo sentido e, a partir de então, a frase, a justiça de Deus não me encheu mais de ódio, mas tornou-se indizivelmente doce em virtude de um grande amor. Então eu te pergunto, você crê que lá naquela cruz Jesus recebeu a condenação por todos os seus pecados? Então as portas do paraíso se abriram para você também. Que é isso? É esse o plano de Deus. Eu vou punir todos os pecados, mas em mim mesmo, na pessoa do meu filho, para que essa salvação seja oferecida gratuitamente para quem crer nele. Então, no momento que você creu, recebeu esse dom do crer, você é perdoado e salvo não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Jesus na cruz. Louvado seja o nome de Jesus, por toda a obra que Ele fez por nós. Então, um Deus como esse a gente consegue amar. Porque Ele nos amou primeiro. Não é isso que Paulo diz? Que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então, eu oro para que Deus abra os nossos olhos, para que a gente perceba o quanto Ele nos amou. Porque é quando a gente percebe o quanto Ele nos amou, que a gente verdadeiramente o ama. Terceiro, a salvação é pela graça, mas o caminho com Jesus tem um alto preço. Salvação é de graça. Se você morrer hoje em Cristo Jesus, você está com Ele. Mas andar com Ele, nesse mundo que jaz no maligno, tem um preço muito alto. Tem um preço muito alto. Tanto que Ele nos avisou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, você quer vida sem aflição, você não quer andar com Jesus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida apertado, e são poucos os que a encontram. E o famoso: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E cruz eu já expliquei uma vez, cruz não é karma. Cruz não é uma coisa que você não consegue se livrar, uma doença, por exemplo. Eu tenho essa enfermidade, essa é a minha cruz. Isso não é cruz, isso é provação, é espinho na carne. Cruz é algo que você voluntariamente toma sobre você, por amor a Jesus. Você poderia largar isso hoje, se você quisesse. Mas você sabe que se você largar, você não está mais no caminho com Jesus. Então é por isso que ele diz, tome a cada dia a sua cruz. É uma decisão diária. Vou tomar de novo a minha cruz. Eu nem precisava, mas eu vou tomar de novo, porque a minha decisão é andar com Cristo. Quero seguir a Jesus. Então, eu não queria, mas eu vou fazer isso porque eu quero andar com Jesus. Isso é cruz. Porque, irmãos, se o caminho para Jesus aqui nessa terra não foi fácil, por que para os seguidores dele seria? Não seria estranho um seguidor de Jesus só se dar bem nesse mundo? Se esse mundo jaz no maligno, se Jesus mesmo diz que quem rege esse mundo é o príncipe das trevas, então seria estranho um seguidor de Jesus só se dar bem o tempo todo. Então, seguir Jesus vai ter um preço. Se é para seguir Jesus mesmo,
vai ter um preço. E o Lutero aprendeu isso. Porque você acha que ele escreveu lá as 95 teses, aí todo mundo aplaudia, é isso mesmo, está certo, vamos mudar a igreja, né? Vamos corrigir os erros, que nada. Tinha um monte de interesses, ele foi perseguido, foi ameaçado de morte, já tinha gente sido morta antes dele, aí ele recebe uma convocação do imperador para se apresentar lá na cidade de Worms, e ele sabia que ele podia ali, como outros foram, ser julgado de forma imprópria, injusta e ser condenado à fogueira. Ele sabia, mas ele foi. E aí lá chegando, disseram para ele, você se retrata de tudo que você disse, de tudo que você pregou, de tudo que você ensinou? E aí o temor do Lutero não era ser condenado. O Lutero era uma pessoa que temia Deus. O temor do Lutero era pecar. Porque se ele falasse que não se retratava, ele estava indo contra duas autoridades que ele entendia tinham sido, de fato, outorgadas por Deus. A autoridade da igreja, na figura lá do Papa, e a autoridade do imperador. Então ele tinha que pensar muito bem no que ele estava fazendo, porque ele ia se rebelar contra essas duas autoridades. E aí ele pede então um dia para pensar, e aí no outro dia ele volta, a cidade toda, muitos se reúnem, para ver qual que seria a resposta. Aí quando se faz aquele imenso silêncio, lhe perguntam novamente, você se retrata de tudo que você escreveu e disse? Aí a resposta dele, não posso, nem quero retratar-me de coisa alguma, pois ir contra a consciência não é justo nem seguro. Deus me ajude. Amém. E aí fica a pergunta, né? Por que quando Lutero fala isso, ele não recebe então a condenação da fogueira, como por exemplo Jan Hus? Jan Hus foi um reformador antes do Lutero, mas o Jan Hus foi condenado à fogueira. Jan Hus era um tcheco reformador, morreu na fogueira, condenado como um herege. Condenado como um herege. Morreu na fogueira, queimado. Por que isso não acontece com o Lutero? Bom, eu entendo que haviam pelo menos duas razões. Uma, haviam autoridades, gente com poder, que tinham interesses políticos e econômicos na reforma. Então, não seja ingênuo achando que o movimento da reforma foi só um movimento espiritual, de fé religioso. Dentro do contexto da época, tinha também os seus interesses políticos, tinha os seus interesses econômicos, gente de poder que estava interessada assim na reforma para ver o seu povo, a sua nação, o seu território, a sua área de domínio livre da influência e da exploração de Roma. Então, queria se ver livre de Roma, então proteger o Lutero. Mas eu vejo também um propósito de Deus, que age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, porque nesse tempo que o Lutero ficou exilado, escondido, sabe o que ele fez? Não ficou lá em depressão no castelo, chorando, ó Senhor, te servi tanto, e agora eu estou aqui, exilado, preso nesse castelo. Sabe o que ele fez enquanto estava exilado? Ele aproveitou o tempo para traduzir a Bíblia para a língua do povo dele, o alemão. E depois muitos o seguiram, com William Tyndale, que traduziu o Novo Testamento para o inglês, como o nosso conhecido João Ferreira de Almeida. Alguém conhece? Já ouviu falar? Que traduziu grande parte da Bíblia para o nosso português, de modo que
os que seguiram o movimento da reforma depois acabaram sendo conhecidos como o povo da Bíblia. É um povo que, de fato, levou a Bíblia a sério. Então, Deus, irmãos, tem propósito para tudo e Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. É o que diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, 28. Agora, por fim, uma última lição, que a glória pertence em tudo somente a Deus. A glória é como assim uma roupa que só fica bem em uma pessoa. Não adianta pôr essa roupa em outra pessoa que não vai ficar bem. Glória é uma roupa que só fica bem em uma pessoa. Quem é essa pessoa? É Deus, é Cristo, é Jesus, o Espírito Santo. A glória em Deus fica bem. Agora, qualquer glória que a gente atribua a outra pessoa que não Deus, é idolatria. E toda idolatria é injusta, porque atribui aquilo que somente Deus é digno de receber, que é o louvor. Idolatria é a atribuição de louvor a qualquer outra coisa ou ser que não é digno como Deus. Por quê? Porque é pecador. Por melhor que uma pessoa seja, por mais que Deus a use ou a tenha usado, essa pessoa não é digna de adoração, de veneração. Jesus diz: só ao Senhor Deus adorarás, só a Ele prestarás culto, louvor, adoração. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque nem mesmo Lutero e os reformadores foram isentos de erros. Então, você conhece o versículo: porque todas as coisas são dele, por ele e para ele, a ele seja a glória eternamente. Os reformadores que foram perseguidos, depois acabaram também perseguindo. Porque no movimento da reforma, houve grupos que depois que a reforma, os principais reformadores se deram por satisfeitos, houveram ainda grupos que disseram assim: não, a gente precisa reformar mais. Não está completa a reforma. E aí começou a haver atrito. Então, por exemplo, lá em Zurique, existe um rio chamado Limate. E aí, uma placa. O que está escrito nessa placa? Aqui no meio do rio Limate, Félix Mans e 5 outros anabatistas foram afogados em uma plataforma de pesca durante a reforma de 1527 a 1532. Hans Lanz, o último anabatista, foi executado em Zurique em 1614. Ou seja, houve o grupo, por exemplo, os anabatistas, que eles entendiam o seguinte: não, batismo é só para quem pode professar conscientemente a sua fé. Então, não se batiza recém-nascidos. E aí eles começaram a rebatizar adultos, e houve atrito com os reformadores. E em cidades de reformadores, eles mandaram executar anabatistas. Então, é por isso, irmãos, que embora os batistas tenham as suas raízes também na reforma, e um dia a gente pode conversar sobre essas raízes, embora os batistas também tenham as suas raízes na reforma, é por isso que os batistas comemoram a reforma, mas não tanto assim. Comemora, mas não muito. Então está certo, a suma da reforma teológica, doutrinária, está certíssima, é isso mesmo. Como o irmão Reinaldo colocou aqui no início: sola fide, somente a fé; sola escritura, somente a escritura; solus Christus, somente Cristo; sola gratia, somente a graça; sola Deo gloria, glória somente a Deus. Esses são os 5 solas da reforma, os 5 somente. Agora tem um pensamento hoje
que diz assim: reforma sempre reformando. Eu acho que está certíssimo. Por quê? Porque, irmãos, a Bíblia, a palavra, essa aqui é inerrante. Essa é inspirada. Essa é infalível. Mas a nossa teologia, não. A nossa teologia é uma leitura que nós fazemos da palavra que é inspirada, é infalível e é inerrante. Mas ainda que seja uma leitura iluminada, queremos crer assim, ainda assim é uma leitura humana, que pode precisar de revisão sempre que se provar a necessidade. Pode ser que nós não tenhamos visto algumas coisas aqui. Pode ser que nós tenhamos entendido algumas coisas, mas precisamos de mais esclarecimento. Por exemplo, os fariseus não receberam Jesus, porque não estavam dispostos a revisar o que pensavam. Por causa das suas tradições. A igreja do tempo de Lutero não aceitou a reforma, não aceitou as proposições doutrinárias. Por quê? Por causa das suas tradições, não estavam dispostos a uma revisão. Eu pergunto, isso pode acontecer hoje? Ou nós não temos as nossas tradições? Ou se temos? E como temos? Então, a minha oração, irmãos, é que, em nome das nossas tradições, nós nunca resistamos ao Espírito Santo de Jesus, sempre quando Ele desejar reformar a igreja que é dele. Sempre que Ele desejar corrigir, ajustar a igreja que pertence a Ele, porque Ele que comprou na cruz. A fim de que não recaia sobre nós a pergunta que Ele fez aos líderes do seu tempo. Por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Que Deus nos abençoe. Amém.